Boa noite, amados e amadas do Senhor, graça e paz. Boa noite, Luiz, Tabata. Bom tê-los aqui já conosco. Boa noite, vocês que estiverem chegando aí pelo nosso Facebook. Uma boa noite, que bom estarmos reunidos nesta noite para mais um compartilhar, né? Mais um tempo de ter esse estudo diante do Senhor, né? De ouvir e aprender sobre as emoções e a espiritualidade. Teresete, boa noite, querida, seja bem-vinda. Bom tê-la com a gente aí. Que bom poder começar, e graças a Deus, mais uma quinta-feira, né? Mais uma semana se acabando, né, gente? Como o tempo está passando rápido, né? Estou impressionado como esses dias têm voado e nós já estamos aí, já quase no Natal, né? Fui ao mercado, ontem o mercado já tem decoração de Natal, já está vendendo árvore, já está vendendo as coisas aí, então daqui a pouco nós estamos vendo e como é que vai ser o Natal com o corona, né? Eu fiquei me pensando, hein? O que nós vamos fazer no Natal com o coronavírus? Vai reunir, não vai reunir? Vai ficar junto, não vai ficar junto? Vamos ter as famílias juntas? Vai ter culto de Natal, não vai ter culto? E aí? O que será que vamos fazer, né? Como é que vai ser esse momento novo para a gente? Dona Edith, seja bem-vinda, querida, boa noite. Que bom tê-la com a gente aí também. Toninho, que bom tê-lo aqui. Seja bem-vindo, Toninho. Bom, cada um que está chegando aqui com a gente, né? Eu fiquei sabendo, conversei com uma pessoa da igreja, falou, pastor, eu participo, mas eu nunca digo que eu estou lá. Então, bem-vindo você que está participando e não quer dizer que você está aí, fique à vontade, né? Você não tem que dizer. E a gente sente falta, né? Gostaria de saber que você está por aí para a gente compartilhar, mas fique à vontade. Mais importante é que você esteja participando, ouvindo, sendo abençoado por aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Eu já tinha feito esse estudo em 2008 e ao olhar agora ele tem uma perspectiva totalmente nova, diferente. A gente vê o contexto nós estamos vivendo aí ainda em tempos de crise, de corona, né, de incertezas, de inseguranças, e a gente tem muito a aprender com isso, né? E a gente percebe as nossas emoções. Fiz um atendimento essa semana e eu conversava com a pessoa e eu lembrei do tema da aula passada, que falava das emoções, da importância de sentir. E aí a imagem, olha que legal a imagem que o Espírito Santo trouxe na minha mente, é que nós... Eita, não, espera aí só um minutinho, fala, filho. Pai, Papai está aqui no culto ao vivo. Vamos dar oi, pessoal. Fala oi. Oi. O outro lá pelado fala oi. Oi. Tem um meio pelado aqui. Então, desçam lá. Papai, não, a gente... Então fala que eu vou mandar para ela, tá bom? Desçam lá. Beijo. A gente quer agora. Papai está aqui, não pode. Desçam lá agora, tá bom? Depois a gente conversa. Eu vou mandar para o mamãe, tá bom? Pai, Eu vou mandar, tá bom? Tchau. Desçam agora. Perdão, queridos, pela mudança aqui. Tivemos invasão de 2 menininhos aqui no meio da nossa live. Mas nós falávamos... Fecha a porta, filho, por favor. Nós falávamos, né, então, sobre... Olha que legal a imagem. Voltando o foco, né? Desculpa, desconcentra todo mundo aí. Criançada está por aqui, né? Graças a Deus. Mas olha que interessante. Na semana passada, a gente falou sobre a importância das emoções, de saber sentir, de se deixar sentir. E quando a gente não sente, olha a imagem que bonita que o Espírito Santo me deu. É como se a vida sem sentimentos é uma vida monocromática. É uma vida onde não há cores. Então não há possibilidades de eu ver nuances, detalhes, é aquela vida sem cor, preto e branco. Mas quando a gente vai aprendendo a lidar com os sentimentos, encontrando os limites dos sentimentos, as cores, a vida se torna colorida. A gente tem uma perspectiva nova, uma forma diferente de ver, de sentir, de gostar, de aproveitar. Eu sempre lembro de uma imagem daquele filme Ratatouille, é filminho de criança, mas há uma cena no filme em que o ratinho quer ser cozinheiro e ele começa a juntar sabores. Aí ele pega um sabor, ele pega outro sabor, ele junta os dois, é um queijo e uma uva, se eu não me engano. Aí ele põe na boca, aí começa a fazer uma explosão de coisas assim na cabeça dele, de luzes, né? Porque aquela mistura de sabores dava uma percepção diferente. E nós precisamos das emoções, porque as emoções podem nos dar essa percepção, podem nos dar essa sensibilidade. Isso é algo muito precioso. Então, nós estamos aqui estudando. Louvo a Deus pela sua vida que está participando com a gente aqui, né? Todo mundo que foi se chegando, deixa eu ver aqui. Rafael Ramalho, seja bem-vindo. Nilza, Luiz Nogueira, Jocelene, Regiane. Ô, Regiane, bem-vinda, querida. Bom ter todos vocês aí participando com a gente, né? Para esse tempo de estudar, de compartilhar. E nós vamos continuar falando sobre emoções, espiritualidade, como juntar essas coisas, como trabalhar, né? Por que é que às vezes a gente vê tantas incoerências em meio à vida cristã e nós estamos estudando junto aqui para aprender sobre isso. Amém? Vamos orar?
Convido você aí a dobrar os seus olhos, né? Estamos sentados, a maior parte de nós, não dá para dobrar o joelho, mas vamos orar ao Senhor. Senhor amado, nós somos gratos por esta noite, por estarmos reunidos, cada um na sua casa, mas falando de algo muito precioso, falando da sua palavra, da sua verdade, falando dos seus princípios que podem transformar as nossas vidas, falando dos seus princípios que podem mudar quem nós somos, e nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Obrigado, Deus, porque esses ensinos podem fazer uma revolução dentro de nós, porque a palavra é muito clara, João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós queremos ser livres, Senhor. Mas não há como ser livres sem conhecer a verdade, não há como ser livres se não nos expomos a situações onde nós ouvimos, onde nós somos tratados, onde nós somos ensinados, ó Deus. Por isso, nos ajude a buscar a verdade, a buscar a sua palavra, para que ela nos liberte e nos transforme. Querido Espírito Santo, se não for o Senhor, de nada vale o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Se o Senhor não falar conosco, o Senhor, de nada vale o nosso estar aqui. Por isso, o Espírito Santo tem a liberdade de falar, tem a liberdade de tocar, tem a liberdade de nos convencer. Essa é a nossa oração, que fazemos pedindo a sua ajuda e clamando ao Senhor que esteja conosco. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Que bom vocês estão chegando por aqui. Jocelene, já tinha falado, né? Luiz, que bom que vocês estão com a gente aqui hoje. Que bom estarmos juntos para esse tempo de compartilhar, né? De podermos estarmos louvando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor, glorificando ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E eu quero, né, convidar você, foi muito interessante, eu tive uma experiência agora há pouco, eu fui até, eu tenho, como vocês estão vendo, eu estou com a camisa aqui do PMs de Cristo, né, eu sou capelão, aqui, para aparecer o nomezinho bonitinho aqui, peraí, quando a gente pega a câmera é difícil de chegar, chama PMs de Cristo, são como se fossem pastores, né, ajoelhados aqui em oração, é um grupo, né, uma organização que pastoreia, né, que tem o cuidado de pastorear os policiais. E eu tenho todo mês preparado, toda semana eu faço um devocional, eu vou num tema, e hoje eu fui inspirado por uma frase, e eu fui conversar algo interessante. Eu tenho trabalhado João 3:16 e 17 com eles, porque Deus amou o mundo de tal maneira que, né, mandou seu filho todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o 17 diz que ele nos mandou não para que julgasse, o mundo fosse julgado por ele, mas para que ele veio para salvar o mundo. E aí eu perguntei para os policiais do que é que Jesus veio nos salvar. E olha o insight que o Espírito Santo me deu. Eu disse assim, você precisa entender, se ele veio para salvar o mundo, é porque porque a gente precisa ser salvo. Mas eu não posso dizer para você do que você precisa ser salvo. Quem te convence é o Espírito Santo. Você pode olhar e falar assim, ele vai me salvar porque ele quer que eu siga o modelo religioso. Porque ele quer que eu siga... Não. Quem nos convence é o Espírito Santo. Então, o que eu posso fazer é instigar, desafiar, dar caminhos, mas é eu e você quem precisamos buscar em Deus e Deus do que é que Jesus veio me salvar, do que é que ele veio me transformar. Né? É aquela história, não dá para eu aceitar a graça de Deus se eu não entendo que eu sou devedor. Se alguém chega para mim e diga assim, olha, Jesus pagou sua dívida. Aí você fala assim, que dívida? Nem tinha dívida. Morreu na cruz porque quis, não pedi. Se eu não entendo que eu sou um devedor, eu não entendo para que serve a graça. Então, meu desafio, né, nesse estudo, e nós estamos mexendo sobre isso, é que a gente entenda a nossa necessidade de Deus, da necessidade da intervenção, do cuidado, da direção de Deus sobre nós. Amém? Seu Luiz, seu Manuel, boa noite. Rose, Meire, boa noite. Que bom tê-los aqui com a gente hoje. Vamos lá começar, que hoje a nossa lição está bem intensa, e nós vamos precisar aí de alguns bons slides aí para a gente poder pensar. Cadê aqui que eu perdi o negócio? Eu pus para compartilhar a tela aqui, mas perdi. Aqui, achei de novo. Então, vamos lá. Agora foi. Compartilhar a tela. Aqui, ó lá. Eu pus para o começo e ele voltou lá para o meio, mas não tem problema. Falta tudo aqui. Aí. Apareceu para vocês? Certinho aí? Então, vamos lá, né? Mais uma vez, espiritualidade emocionalmente saudável, nosso tema, baseados no livro do pastor Rick Warren. Não, Rick Warren não, esse é o Peter Scazzero. Muito interessante esse livro, vale a pena ler.
de emocionalmente saudável. Quais são os nossos alvos? Quais são os objetivos? Por que é que você está participando desse estudo com a gente aqui? Primeiro alvo, uma mudança de vida, por meio de um relacionamento mais profundo e amplo com Jesus, combinando saúde emocional e espiritualidade contemplativa. Não adianta eu ter uma espiritualidade religiosa, vou na igreja, faço isso, faço aquilo, se eu não sou transformado, se algo dentro de mim não é curado. Se eu sou mau caráter, algo precisa ser transformado. Se eu sou pessimista, algo precisa ser transformado. Se eu sou mal educado, no sentido de ser grosseiro, de não me preocupar com as pessoas, algo precisa ser transformado. Se eu falo demais, palavras que não deveria, algo precisa ser transformado. Se eu estou sempre infeliz e triste, algo tem que ser transformado, porque Jesus morreu naquela cruz para nos dar vida. Lembrem, João 10:10. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para... Quem se lembra aqui do Zoom? Jesus veio para... Pode falar alguém aqui, me ajuda aí, socorre. Você aí no Face. Socorre a gente aí. Jesus veio para... Dar vida e abundância. Agora sim, 3 juntos, gostei. Nos dar vida e vida em... Abundância. Abundância. Jesus veio para dar vida abundante, queridos. E aí eu me pergunto e falo para vocês perguntar, você tem vivido uma vida... O que é abundância? Para mim, abundância é algo que está sobrando, está transbordando. Isso é abundância. E se ele veio nos dar vida em abundância, eu acho que alguma coisa anda meio errado. Porque eu olho para a realidade das igrejas, eu olho para a realidade da maioria dos cristãos e eu não vejo vida abundante. Vida abundante não é sinônimo de não ter problemas, de não ter dificuldades, mas é ter problemas e dificuldades e passar por tudo isso com abundância, com leveza, com esperança, com paz, com transformação. Ver crentes que são transformados, o caráter mudou, a integridade mudou, e isso não tem acontecido. A gente vê muitas pessoas caminhando e elas vêm trazendo aquele peso, aquela história do passado, aquelas coisas feridas, e continuam lá. Então, nosso objetivo é essa mudança de vida. Esse objetivo, você está aqui participando com a gente, por quê? Porque nós precisamos nos colocar num lugar certo, onde Deus possa tratar e moldar na direção da maturidade. Eu tenho que me pôr no lugar. Deus não pode tratar quem não quer ser tratado. Eu coloquei uma frase no meu Instagram essa semana, né, que diz assim, o conselheiro não pode ajudar alguém mais do que ele quer ser ajudado. O conselheiro não pode ajudar alguém mais do que esse alguém quer ser ajudado. Então, Deus não pode ajudar você mais do que você está disponível e disposto a ser ajudado. Então, você tem que estar no lugar e se colocar e falar, Deus, estou aqui, transforma, trata, vem quebrantando, que eu estou precisando. Reconheço isso. E um terceiro ponto que eu acrescentei, nós vamos reconhecer que somente por causa e por meio de Jesus nós podemos ter a vida transformada. Lembre, você nunca será capaz de transformar a sua própria vida. Eu vi esses dias um pastor pregando, o pastor Pedro Estrela, e ele disse sobre toda essa questão que nós estamos vendo da pregação da autoajuda. Ela é boa? Sim. O problema é que a autoajuda nunca vai ser suficiente. Você pode ser disciplinado, você pode falar as 10 palavras que dá certo, você pode ler os textos bíblicos que dão certo, você pode fazer tudo, mas se não houver uma transformação de dentro para fora, se não houver uma ação do Espírito Santo trabalhando, transformando a gente, a maior disciplina pode dar um bom tempo de arrumar. Igual eu fui ao médico, né? Eu vou precisar fazer uma cirurgia daqui a um tempo, uma cirurgia de hérnia. E aí o médico olhou para mim e falou assim, cara, vai ter que emagrecer. Aí eu já falei, já tô vendo, né? Ele falou, se você não emagrecer... Ele vai ter que pôr uma tela com a hérnia, quem já fez cirurgia sabe. Ele falou assim, o problema é que você tá obeso, aí você põe a tela. Aí você emagrece, a tela vai ficar incomodando. Então é o ideal que você emagreça. Aí eu olhei para ele e falei, doutor, qual é a real? Né? Falei meu peso, falei assim, qual que é a real? Doutor, nunca vou ser magrinho, eu nunca vou pesar 75 quilos, que é o que eu deveria pesar conforme a minha altura. Não vou, é mentira. Mentira. Ele falou assim, não, você conseguir chegar, eu tô com 105. Ele falou, se você chegar aos 95, já tá bom. Eu falei, já não é tão impossível. Né? Porque tem coisas que são plausíveis. É difícil falar assim, não, eu vou emagrecer, nunca mais vou engordar. Difícil, gente. Difícil. Né? Se Deus nos tratar, se houver, a gente consegue. É possível na disciplina, assim, de cada 1 milhão de pessoas, deve ter 1 ou 2 que conseguem ter essa disciplina nunca mais e não engorda nunca mais. A grande maioria de nós é um processo difícil, mas a gente precisa confiar nessa ação de Deus. Só Ele pode transformar. Só Ele pode
mudar as nossas vidas. Então, é por meio e por causa de Jesus que pode haver transformação nas nossas vidas. Amém? Boa noite quem está chegando aí, Fabiana, que bom tê-la aqui com a gente, Neucina, que bom tê-las participando conosco. Então, vamos lá. Hoje o capítulo vai falar sobre a importância, a necessidade de retroceder para avançar, de voltar atrás, de entender algumas coisas, para que a gente possa ir para frente, para que a gente possa crescer. Eu olho para trás e vejo quem eu vou ver. A espiritualidade emocionalmente saudável tem a ver com a realidade, não com a negação ou fantasia. Consiste em aceitar a escolha de Deus, que nascemos numa família em especial, num lugar em especial, e em determinado momento da história. Queridos, esse é um pressuposto que eu e você precisamos entender. Muitos de nós falam assim, Deus, por quê? Por que aqui nessa família? O senhor errou, não pode ser. Por que com esse pai? Por que esse pai é alcoólatra? Por que esse pai é violento? Por que essa mãe é ausente? Por que não sei o quê? Por que esse pai que me abandonou? Por que essa família pobre? Podia ter nascido numa família rica? Por quê? A gente fica com muitas perguntas, mas nós temos que entender. Deus escolheu que eu e você deveríamos nascer aonde nós nascemos. Ah, pastor, é muita maldade. Não é maldade. Os sonhos de Deus são perfeitos. A humanidade é que é bagunçada. Né? Então, ele sonhou e nos colocou ali. Então, isso precisa ficar claro para nós, que há um propósito bom. E às vezes a gente fica olhando e fala, Deus, não, Deus errou, só pode ter errado. Tanta família bonita, redondinha, tanta família doriana, lembra? Antigamente tinha a família doriana, que a gente falava, né? Que era da propaganda, tudo bonito, tudo lindo, aquela casa linda, tudo arrumadinho. Os mais experientes lembram disso, né? Os mais novinhos nem devem lembrar mais da família doriana. Mas a gente tem que entender, Deus escolheu uma família e te colocou lá. Amém? Amém. Ele nos colocou e fazia parte do propósito dele nos colocar nesse lugar. E então, precisamos entender que essa escolha planejada por Deus nos concedeu certos dons e oportunidades. Não é tudo ruim. Ah, eu cresci numa família que todo mundo tinha... deixa eu pensar um exemplo aqui. Ah, minha família era muito dominadora. Poxa, você vai aprender características que vão ser importantes na vida, de ter luta, de guerrear, de ir para frente, isso são importantes. Então, tem coisas boas, tem coisas ruins, mas também tem coisas boas. A família onde nós vivemos e o nosso contexto em que nós nascemos nos entregou uma bagagem emocional. Todo mundo foi criado por uma família. Não, pastor, eu fui criado lá no abrigo. O abrigo é uma família, é um projeto de família. Não, eu fui criado pela minha avó, é uma família. Alguém nos criou, todo ser humano foi criado por alguém. E essa pode ter sido uma família funcional ou disfuncional. Né? Mas nós recebemos uma bagagem emocional. E essa bagagem emocional pode ser saudável e pode ser muito pesada, ou pode ser as duas coisas. Tem coisa saudável e tem coisa pesada. Então, para algumas pessoas, essa bagagem ela é mínima, mas para outras pessoas é muito pesada. É uma carga, é uma frustração, é uma mágoa, é uma não aceitação, é um sentimento de não se adequar, um monte de coisa. Isso veio da nossa família, da forma como nós caminhamos e nós vivemos. Muitas pessoas estão tão acostumadas a andar com esse excesso de peso que não conseguem imaginar uma vida sem ele. Faz parte. Lembra a história da praga, se eu não me engano, da praga dos sapos? Que das 10 pragas do Egito, e vem os sapos e aquela infestação, aí Moisés vai para Faraó e fala, Faraó, você quer que eu ore? Faraó, olha a pergunta de Moisés, pergunta, quando é que você quer que eu ore? Olha a pergunta meio ilógica, né? Tem um monte de sapo estragando a vida, atrapalhando a vida de todo mundo, aí ele vai perguntar, quando você quer? Aí sabe o que o Faraó responde? Amanhã. Olha só, nós fazemos coisas parecidas. Tá dor, tá difícil, não, mas eu vou ver. Uma outra hora eu vou tratar, é uma coisa que precisa tratar. A gente vai procrastinando, e vai empurrando, e vai levando. Porque é difícil viver, já acostumamos com aquela dor, com aquela coisa, não quer mexer, deixa lá. Então, são áreas que estão ali guardadas. A verdadeira espiritualidade nos liberta para vivermos leves e alegres com o presente, mas requer que retrocedamos para avançar. Olha só, quem já se viu vivendo algo parecido com isso? Alguém? Eu já tive momentos que eu senti que eu estava carregando o mundo nas costas. E até o passarinho, tem até um cavalo aqui, cavalo de pau,
Tem de tudo quanto é tranqueira. E a sensação de que estava carregando esse monte de tranqueira nas costas. E talvez eu e você estejamos carregando um monte de tranqueira nas nossas costas. A gente quer? Não, mas está aí. Foi colocada na história, foi lançada sobre nós da forma como fomos criados, da forma como nós percebemos o mundo. Ah, pastor, mas 2 filhos, eu dei a mesma criação para os meus 2 filhos. Então, são indivíduos diferentes, que veem o mundo de forma diferente, que sentem o mundo de forma diferente. Então, talvez você fez o melhor que você pôde para os 2, mas um deu certo e o outro deu uma bagunçada ali, porque a percepção dele é diferente. A forma de ver o mundo é diferente. Então, sobre nós foi colocado peso, foi colocado coisas. Algumas famílias nos colocaram, alguns pais, souberam colocar sobre nós pesos de alegria, de esperança. Você pode, você consegue, confia em Jesus, vai. Outros colocaram de frustração, você não é capaz, você não consegue, você não serve para nada. Né? Muitos de nós ouvimos isso dos pais, né? Os pais dizerem, você não presta para nada, você é um idiota, você é um imbecil, e palavras assim, muito mais pesadas que essas, né? E tudo isso vai virando o quê? Peso, fardo, e vai ficando a vida pesada, aí vai carregando como se fosse uma corcunda nas costas, porque é o peso que a gente vai carregando de tantas coisas que a nossa família colocou sobre nós, e às vezes a gente não para pensar e perceber que isso está lá. Muitas pessoas adoram a Deus, ouvem milhares de sermões, frequentam pequenos grupos dedicadamente, trabalham nos grupos de louvor da sua igreja, vão a retiros de casais, acampamentos, participam de conferências, liderança, vai para administração, foi professor de escola dominical, fez um monte de coisa. Mas são, na sua essência, infelizes. Por quê? Por quê? Mais uma pergunta. Por que uma vida toda de espiritualidade na igreja, cercados pela verdade de Jesus, não transformou profundamente a vida interior e o casamento dessas pessoas? Onde está o rico e abundante fruto de uma vida bem vivida em Deus? Por quê? É retórica a pergunta, tá? Guarda aí, pensa consigo mesmo. Tenta processar por quê? Se a vida abundante em Jesus, olha para as pessoas, olha para a sua vida, olha para a vida das pessoas ao seu redor e se pergunte, elas têm vida abundante? Lembra, vida abundante não é dinheiro sobrando, gente. Vida abundante é uma vida onde há paz, onde há esperança, onde há alegria, onde há desejo de viver, onde há desejo de amar ao próximo, de cuidar, de estar junto, onde há alegria de uma família que se reúne, onde há prazer de estar com outras pessoas. Isso é uma vida abundante. Não de ter abundância, de morar lá numa casa chique, cheia de quartos. Não, não é. Pode ser até que pessoas que moram lá tenham uma vida abundante, apesar da casa que tem. Porque a casa não é abundância, é só um status, é só uma casa. Né? Então, por que as pessoas estão indo à igreja e a sua vida não é transformada? Mais uma pergunta, por que tantos de nós vivemos uma vida com espaços interiores aparentemente intocados pelo poder e pela misericórdia do Senhor Jesus? Por quê? Porque tem aquela área lá dentro que eu não tenho muita coragem de falar, de mexer, deixa lá, tá quieto. A gente tem aquela impressão de time que está ganhando não se perde. Mas o jogo está tão ruim que a gente finge para nós que é um time que está ganhando. Então não mexe, deixa. Por quê? Porque a dor de mexer é muito maior. É necessário uma coragem para a gente mexer. E é preciso mexer, queridos. Lembre, não conceda, não deixe que o Deus tão criativo, que criou um universo de coisas, de paisagens, de animais, de seres, para que nós vivêssemos essa vida colorida, essa vida cheia de emoções. Ele não quer que a gente viva uma vida medíocre. Ele não quer que a gente viva uma vida sem alegrias, sem sentimentos, sem prazeres. Né? Não é uma vida focada em mim, mas é uma vida onde eu tenho prazer. Eu vi hoje uma ilustração muito interessante, o seu Luiz Toso, que mandou para nós, no grupo, em alguns grupos da igreja, falando sobre a importância de você não buscar a sua felicidade, mas de você ajudar outros a buscar a felicidade. E aí ele falava, né, na devocional, o rapaz fala sobre o prazer que há em nós quando nós ajudamos os outros. Há prazer físico, palpável, é gostoso ajudar o outro. E às vezes a gente vive uma vida tão focada na gente e não está preocupado com o que os outros podem fazer. E tudo isso é a vida abundante. Então você está aqui nesse texto, nesse estudo, para responder essas perguntas, para pensar por que o que está acontecendo. Semana passada falamos
que parte desse problema, dessa falta de vida abundante, tem a ver com fugir das emoções, com fingir que elas não existem, com não saber lidar de forma correta com as emoções. Hoje nós vamos estudar e entender sobre a importância de olhar para trás, de entender quais são as marcas que o nosso passado imputou sobre nós, marcou, gravou sobre as nossas vidas. E é isso que nós estamos estudando hoje aqui para entender. O peso do passado sobre nossas vidas. Duas verdades que nós precisamos entender. As bênçãos... Alguém lê para a gente aí só para trocar minha voz? Alguém pode falar, por favor? As bênçãos e os pecados de nossas famílias, retrocedendo 2 ou 3 gerações, impactam profundamente em quem somos hoje. Então, nós vamos entender, isso é duas verdades sobre a questão do passado. Eu não vou tratar maldição hereditária, demônio, essas coisas. Nós vamos entender aqui sobre... A Bíblia é muito clara, queridos. Muito, muito clara, dizendo que vem sobre nós questões das gerações. Muito clara, não há dúvida sobre isso. Tá? Que sai demônio, não é o âmbito que nós vamos discutir hoje. Mas a gente precisa entender que os comportamentos, as atitudes, impactam profundamente em quem nós somos hoje. As bênçãos e os pecados. As escolhas bem feitas e as escolhas mal feitas. Os caminhos por Jesus, os caminhos sem Jesus. Vão impactar em quem nós somos hoje. Né? Então, isso é uma verdade que nós precisamos entender. E a segunda, quem pode ler para a gente? O discipulado requer abandonar os padrões pecaminosos de nossa família de origem e reaprender a viver a maneira de Deus em sua família. Amém. Obrigado, seu Manuel. Então, qual é o processo? O discipulado é esse ensino que nós estamos pensando e trabalhando aqui. Mas é preciso abandonar um padrão pecaminoso da família e reaprender a viver. Então, só que eu só posso abandonar aquilo que eu sei que está errado. Então, fica com a gente aí, continua nosso estudo para a gente pensar e ajudar a entender tudo isso. Embora sejamos afetados por poderosos eventos externos e circunstâncias em nossa vida terrena, nossa família é o grupo mais poderoso ao qual sempre vamos pertencer. Então, a família é o ambiente de maior influência, de maior... mas que tem mais poder sobre quem somos. É a família em que nós vivemos. Mesmo os que saem de casa como jovens adultos, determinados a romper com a história da sua família, logo descobrem que o jeito de sua família de levar a vida os segue aonde eles vão. Você foge da família, mas a família não foge de você. Por quê? Porque ela está aqui dentro, está aqui no coração, o jeito de ser. A gente ouve muitas tristes histórias, por exemplo, de pessoas que viam os pais o pai batendo na mãe, por exemplo. E aí ele abominava um negócio desse. E aí ele casou, foi embora, deixou aquela família. Quando ele se viu numa situação difícil, de repente, o que ele fez? Bateu na mulher. Mas era uma coisa que ele abominava. Só que aquilo estava tão aprendido na mente dele que virou um impulso possível e o corpo dele, a mente, todo reagiu. Então, as nossas famílias vão nos seguir. Aquilo que nós aprendemos vão estar atrás de nós. Nós vamos identificar e reconhecer quais desses padrões precisam ser mudados. Romper com essa história. Independentemente de nossa cultura, país de origem, educação ou classe social ou idade, as primeiras mensagens e roteiros que recebemos na nossa infância e na nossa história influenciam poderosamente os nossos relacionamentos e comportamentos atuais, bem como a nossa autoestima. Eu vi uma frase interessante dizendo: a sua infância é o piso do qual você vai pisar a vida inteira. Imagina uma esteira rolante. A sua infância é esse piso que você vai sempre pisar no mesmo piso. Porque a sua infância é aquela base que você foi criado. Né? Uma terapeuta, a Júlia, ela falou com a gente há um tempo atrás, e ela fala algo interessante. Ela fala assim: todos os problemas de hoje são feridas da infância mal resolvidas. Todos os problemas que eu e você temos hoje, as nossas lutas, traumas, dificuldades, são resultados de feridas da infância que não foram bem construídas e resolvidas. Então, há uma história. Então, a gente tem que entender que a mensagem, o roteiro, o padrão que a família inculcou na nossa mente precisa ser revisto. E eu sou influenciado por ele. Não, pastor, larguei minha família, não tem nada a ver. Tem, tá aí. Você pode não ter consciência disso, mas você é um fruto. Eu tenho aprendido que nós somos reflexos dos nossos pais por muito tempo, até
que a gente comece a ter consciência e vá romper ou mudar algumas coisas. Mas é natural que nós nos tornemos imitadores dos nossos pais. Esse é o ideal de Deus. Né? O triste é que muitos pais estão ainda longe de Jesus ou ainda longe dessa saúde emocional e não conseguem dar um bom exemplo para que seja imitado. Mas nós fomos programados por Deus biologicamente para sermos imitadores. Eu vejo meu pai fazer, eu aprendo e eu repito. E nós aprendemos e seguimos essa dinâmica na vida, né, no dia a dia. Quem tiver olhada, eu vou pedir o Luiz ou a Tabata me ajudarem. Aí, como eu vou na correria aqui, ver se alguém faz algum comentário no Face. Eu não consigo deixar a tela aparecendo para mim. Se alguém quiser, fizer algum comentário, alguma pergunta, põe aí. Aí, vocês, alguém que estiver acompanhando, me dá um socorro aí, por favor. Se aparece alguma coisa. Pode deixar, pastor, a gente fala para o senhor. Obrigado, Tabata. Então, vamos lá. Ó, tem exemplos na Bíblia de padrões? Pensem comigo aqui. Tem exemplos na Bíblia de padrões que vão seguindo de família em família? Alguém se lembra aí? Um exemplo na Bíblia que fala de padrões familiares que se repetem de geração em geração? Alguém se lembra? Quem está no Face aí, quiser falar para a gente, um padrão bíblico, alguma família na Bíblia que a gente vê que o padrão se repete. O pai fez de um jeito, o filho fez de um jeito, o neto fez a mesma coisa. Abraão, pastor? O que, Samuel? Oi? O que mais especificamente de Abraão? Ele criou toda uma sistemática para agradar a Deus, né? E colocou para os filhos também agir da mesma maneira. Sim, esse é um lado positivo. Agora, eu queria que a gente pensasse sobre lados negativos, Samuel. Aí eu vou responder ao senhor com duas perguntas, com duas palavras, pastor. Não sei. Pior que foi eu que ensinei isso para o senhor, né? A dona Nelson aqui a fé. Mas olha só, eu vou compartilhar alguns exemplos bíblicos. Olha só o padrão, né, nesses personagens aqui. Um padrão de mentira em cada geração. Abraão mentiu 2 vezes a respeito de Sara. O casamento de Isaac e Rebeca teve muitas mentiras. Jacó mentiu para quase todo mundo. O nome do seu nome era enganador. 10 dos filhos de Jacó mentiram a respeito da morte de José, falsificando um funeral e mantendo o segredo de família por mais de 10 anos. Olha só, Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu e os filhos de Jacó mentiram. Está na Bíblia isso, pastor? Está na Bíblia. Ó, mais um. O favoritismo por pelo menos um primogênito em cada geração. Abraão favoreceu Ismael. Isaac favoreceu Esaú. Jacó favoreceu José e depois Benjamim. Está lá, claro na Bíblia, que cada um desses personagens escolheu um filho. Isso não é saudável, mas era um comportamento que se repetiu de geração em geração. Irmão passando pela experiência de separação de outro irmão em cada geração. Isaac e Ismael foram separados, lembra? Ismael vai embora e aí Isaac fica para dar sequência, né, ao plano de Deus. Jacó fugiu de Esaú e ficou completamente separado durante muitos anos. José foi separado dos seus 10 irmãos por mais de 10 irmãos homens, né? 10 não, né? São 11 irmãos homens, mais as irmãs mulheres e toda a família. Então, olha só, o padrão se repetindo a cada geração. Mais um. Intimidades insatisfatórias nos casamentos de cada geração. Abraão teve um filho com Agar fora do casamento. Isaac teve um terrível relacionamento com Rebeca. Jacó teve 2 esposas e duas concubinas. Então, nós vamos vendo padrões que se repetiram de geração em geração. E a gente, às vezes, tem a falsa impressão de que as famílias... A gente não para pensar no quanto as histórias do passado estão influenciando a gente hoje. A gente vai tocando a vida e não percebe nisso. Então, ele propõe 10 mandamentos que estão no ar, digamos assim, sobre as famílias. Né? Que não sejam mandamentos saudáveis, tá? Essa é a ideia do autor. Ele está dizendo que são 10 circunstâncias que vão caminhando e muitas vezes estão impregnadas nas nossas famílias. Tá? Pode ser que a sua família seja um pouco diferente, mas ele vai trabalhar um pouco geral, o que é muito comum, estar impregnado, não de uma forma saudável, nas nossas famílias.
Quem pode ler para a gente, por favor? Começa com dinheiro, pastor? Isso. Primeiro, dinheiro. Dinheiro é a melhor fonte de segurança. Quanto mais dinheiro tiver, mais importante você é. Ganhe muito dinheiro para provar que você conseguiu. Amém? Então, uma das verdades que permeia muitas famílias é que dinheiro é, assim, é importante, é essencial, é necessário. Sem dinheiro não dá, né? Quando eu falo de abundância, muita gente já pensa que a abundância tem a ver com ter dinheiro sobrando. E não é esse parâmetro bíblico. Conflito, quem pode ler, por favor? Evite o Evite conflito, Pode falar, irmã, pode falar. evite o conflito a todo custo. Não deixe as pessoas perderem a cabeça com você. Raiva e briga constante é normal. Então, mentiras que são ditas e às vezes a gente acha que está certo, que é assim. E não é esse o parâmetro, não é esse o propósito de Deus. Lidar, pôr panos quentes, é tratar, precisa ser cuidado. Quem pode ler, por favor? Não se deve falar sobre sexo abertamente. Os homens podem ser promíscuos, as mulheres devem ser castas. A sexualidade no casamento é algo fácil. Então, são mentiras, são valores que são compartilhados, né? De que a sexualidade, ela é... que não se pode falar de sexo, né? Há um tabu com relação à sexualidade. Né? E todos nós só nascemos porque alguém teve uma relação sexual. Senão você não estava aqui. Né? Tirando os casos, né, em que fomos feitos in vitro, que são raríssimos os casos, né? Mas a grande maioria de nós somos frutos disso. Mas há todo um tabu, não se fala, não pode mexer, é um tema complicado. Essa mentira que passou por muitos anos, o homem pode ter, né? Antigamente era comum os homens, né, os pais levarem os filhos para ter iniciação sexual no prostíbulo, isso era uma coisa comum. Né? E que as mulheres não, devem ser castas. Eu lembro uma escola, quando eu era criança, o professor perguntou assim, quantos meninos aqui querem fazer sexo antes do casamento? Aí um monte de menino levantou a mão, assim. Aí ele perguntou assim, quantos querem casar com uma menina virgem? Aí um monte levantou a mão e falou assim, peraí, a conta não bate. O professor brincou, e eu era criança quando eu vi isso. Ele falou assim, a conta não bate. Então, são valores que foram passados para a gente e que não são verdadeiros, não são saudáveis, mas foram passados para muitos de nós. Sofrimento e perda, quem pode ler, por favor? A tristeza é sinal de fraqueza. Você não pode ficar deprimido. Recupere-se das perdas rapidamente e siga em frente. Mais mentiras, né? Gente, nós somos gente. E tristeza não é sinal de fraqueza, tristeza é sinal de que a gente é gente, e sente. Né? Depressão é um processo difícil, é o resultado de alguma coisa que está mal construída durante muitos anos, né? E que vai gerar depressão, e que faz parte da vida. Né? Recupere-se das perdas rapidamente, siga em frente. Não, rapidinho, vamos lá, finge que nada aconteceu. Como assim? Tem coisa que não dá para fingir que nada aconteceu. Então, são mentiras que vão passando para a gente. Exprimir raiva. A raiva é perigosa e má. Você deve explodir em raiva para provar seu ponto de vista. O sarcasmo é uma forma aceitável de liberar a raiva. Tá vendo? Mais algumas mentiras. Eu vou correr um pouquinho mais aqui para a gente poder dar tempo de tudo. Tem muito conteúdo ainda. Vou ler aqui um pouquinho, depois eu passo de novo. Família, você deve a seus pais por tudo o que eles fizeram por você. Você deve para eles. Não lave roupa suja de sua família em público. A obrigação para com a família, a cultura, vem antes de tudo. Então, são valores que estão sendo colocados, né? Relacionamentos, não confie nas pessoas. Elas desapontarão você. Ninguém mais irá me magoar. Nunca mostre fraqueza. Gente, se a gente é ser, a gente vai tomar um cuidado. Mas não tem como não mostrar fraqueza. Por quê? Porque nós somos seres humanos limitados e fracos. Atitudes para culturas diferentes. Seja amigo íntimo somente pessoas parecidas com você. Não se case com pessoas de outra raça ou cultura. Certas culturas ou raças não são tão boas quanto a minha. Parece mentira, queridos, mas muitos de nós crescemos com essa história, com coisas dizendo. Né? Eu lembro, a minha avó tinha uma frase, e ela era negra, e ela dizia assim, tem que aprimorar a raça. Sabe, eram frases estranhas. Você fala assim, gente, é fora de contexto isso. Né? Mas eram as coisas que as pessoas aprenderam e foram compartilhando no decorrer da vida.
Sucesso. Sucesso é entrar nas melhores escolas, é ganhar muito dinheiro, é casar e ter filhos. Pode ser, mas pode não ser isso. Ou sentimentos e emoções. Você não deve ter certos sentimentos. Seus sentimentos não são importantes. Está certo reagir a seus sentimentos sem pensar. Então, são coisas que a gente vai aprendendo inconscientemente. Lembra? Aquela coisa aconteceu, a gente foi vivendo e ficou incrustados em nós. Então, o grande problema, é claro, é quando os roteiros invisíveis da família são contrários aos de Cristo. Esses roteiros, queridos, muitas vezes são contrários aos de Cristo. Eu vi esses dias um testemunho, o pastor na igreja falava da mulher dele, era uma seda, aquela linda, aquela abençoada. Aí um amigo íntimo foi contar para a pessoa, falou assim, você não vê ela em casa, xinga ela de tudo quanto é nome, já ofendeu. Só assim, peraí, no altar é uma coisa, em casa é outra. Por quê? Porque os roteiros, os papéis estão lá mal construídos no coração. Então a pessoa na igreja faz o que é politicamente, o que é espiritualmente correto, mas em casa ele vive a realidade, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele não sabe fazer diferente, né? Então esse é o problema. Aquilo que nós aprendemos muitas vezes é incoerente com o que a Bíblia diz, com o que Deus nos ensinou. E se eu e você não paramos para estudar, para pensar, não nos dispomos a ver e olhar esses padrões que estão aqui, ó, inculcados na minha e na sua cabeça, a gente corre um grande risco de tocar a vida seguindo isso sem desfrutar da abundância de Jesus. Quando os mandamentos da família, a nós passados, estão tão profundamente incrustados em nosso DNA que não podemos sequer discernir a diferença, o resultado pode ser trágico. Quando está tão incrustado aquilo, eu não consigo perceber que aquilo não é de Jesus, que não é um comportamento cristão. Está tão arraigado, tão construído, que não é. Acho que se a gente parar para perguntar, talvez alguns de nós vai pensar assim, poxa, já viu um comportamento de alguém da igreja ou da sua casa, sua família? Você fala, gente, mas não condiz. Né? Eu vi esse testemunho, minha mãe era uma bênção, meu pai, minha mãe é uma bênção. Peraí, mas minha mãe fumou a vida inteira, ia na igreja e fumava. Não se dava bem com os irmãos da escola, da igreja, tinha um monte de problema. Não, meu pai era uma bênção, mas peraí, meu pai bebia, ele era alcoólatra, mas ele era na igreja. Vocês entendem essas incoerências? Que lá está tão encrustado que eu acho, não, eles eram uma bênção, eles iam à igreja, eles faziam parte da comunidade. Minha família segue a Jesus com todo vigor. Peraí, tem coisa mal resolvida. E a gente vai construindo achando que aquilo lá está em ordem, mas muitas vezes não está em ordem com os princípios de Deus. Talvez com os princípios do mundo, mas não com os princípios de Deus. Então, atenção. Procurar ajuda só vem quando a dor se torna insuportável. Eu e você, normalmente, vamos procurar ajuda somente quando a dor está insuportável, aí porque chegou a tal ponto tão terrível que eu preciso de ajuda, eu não aguento mais. Então, o que nós precisamos orar a Deus, me ajude a buscar ajuda antes que a dor seja insuportável. Me ajude a ser ativo, proativo nessa situação, porque quando a dor vier, queridos, aí já está terrível demais. Aí nós vamos procurar ajuda depois de já ter sofrido muito, ao invés de nos dispor a buscar no Senhor ajuda enquanto é tempo. A dor de compartilhar vai se tornar, menor do que o sofrimento. Imagina o nível do sofrimento que tem que chegar para que a gente tenha coragem de falar. O tratar das emoções não faz parte da maioria dos programas das igrejas. A maioria das igrejas não trata emoção. Trata ali e fala, não, você pode, não, irai-vos, mas não pequeis. Não, sabe, sem valorizar, sem entender. Então, somente ao passar por grandes crises é que somos empurrados na direção de buscarmos a Deus. Só uma grande crise nos faz ir. E não deveria ser assim. Se eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, começamos uma caminhada na igreja, nós precisamos ser tratados para que a gente não precise passar pela grande crise. Vocês lembram a diferença entre o tolo, o inteligente e o sábio? Vou relembrar rapidinho. A diferença entre tolo, inteligente e sábio. O tolo é aquele que anda na rua, ele vê um buraco, cai no buraco. Ai, doeu. Aí no outro dia ele anda na rua e ele vê o buraco, cai no buraco. Ai, doeu de novo. Aí no outro dia ele vai lá, cai no buraco. Esse é o tolo. Quem é o inteligente? O inteligente é aquele que vai, cai no buraco, no dia seguinte o que ele faz? Desvia. Esse é o inteligente. Agora, quem é o sábio? O sábio é aquele que viu o tolo cair, viu o inteligente cair e fala, não vou cair. Isso é sabedoria. É olhar para as circunstâncias e aprender. Nós vamos ser sábios e buscar para que é que eu vou esperar a dor estourar, para que é que eu vou esperar chegar meu casamento a tal ponto, de um dia para o outro, meu esposo olhar e falar assim, não aguento mais,
tô indo embora. Assim, como assim? Para mim estava tudo tão bom. Estava tudo lindo, vivendo flores, e o outro não sabia. Por quê? Às vezes a gente tem essa condição, queridos, de viver achando que está mil maravilhas, mas está muita coisa mal resolvida. Porque a gente vai pondo panos quentes, vai deixando. Então, se você quer e precisa, como eu, de uma vida emocionalmente saudável, uma vida que vai passando por lutas e por dificuldades, mas que a gente vai crescendo, nós vamos ser proativos. A gente precisa se dispor para que Deus nos trate. Como é que nós vamos ser tratados? As boas novas de Jesus. As boas novas do cristianismo são que a sua família biológica de origem não determina mais o seu futuro. É Deus quem o determina, nós somos adotados por Deus. Olha esse texto, quem pode ler para a gente, por favor? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebemos a doação de filhos. Amém. A adoção de filhos. Queridos, eu e você fomos adotados. Eu me perguntei muito tempo, eu pergunto para você, Deus podia nos chamar de muita coisa, não podia? Podia nos chamar de servos, de amigos, principalmente, né? O principal título da relação dele com a gente. Podia ser um monte de coisa, mas ele quer que a gente seja filho. Eu me perguntava, mas por que filho, Deus? O senhor podia falar, você é meu servo, eu amo você, você é meu amigo íntimo, nós dois estamos juntos. Mas ele quer que a gente seja filho. Sabe por quê? Porque ele tem uma nova herança para mim e para você. Deus tem uma nova herança para nós. E herança tem a ver com isso que nós estamos estudando. De deixar para trás, tratar, cuidar da herança velha e pegar a nova herança em Cristo. Mas eu não posso deixar a velha se eu não sei que ela está lá, se eu não penso nela. As boas novas de Cristo, o discipulado, então, esse processo que nós estamos pensando aqui, consiste em abandonar os padrões e hábitos pecaminosos da nossa família biológica e ser transformados de dentro para fora para vivermos como membros da família de Cristo. Lembra disso, queridos? Esse processo de transformação de Deus na minha e na sua vida é de dentro para fora. É Deus quem vai tratando e transformando à medida que nós nos dispomos. E eu aprendi e ensinei, e tenho entendido agora que ensinei errado por muitos anos, de que a gente tem que se esforçar. Não, é seu esforço, é sua dedicação. Você tem que fazer. Nós não vamos conseguir. Então, o que eu preciso fazer? Clamar ao Todo-Poderoso. Falou, Deus, eu preciso de socorro. Vem aqui, transforma, quebranta, cura, liberta, vai transformando. O Senhor tem que fazer, eu não consigo. O Senhor pode, eu não posso. Então, eu estou aqui à sua disposição. Eu estou aqui pronto para ser tratado. Eu preciso da sua ação. Eu preciso que o Senhor venha e transforme a minha vida. Amém? Amém. Anotei algo interessante. Somente a transformação através do processo de encarar a realidade e buscar o poder sobrenatural de Deus através de Jesus para mudar o nosso homem interior, que a Bíblia fala. Quem não aprende com o passado está condenado a repeti-lo. Lembre disso. Quem não aprende com o passado está condenado a repeti-lo. Aquele padrão que eu falei, se eu não aprendi com as circunstâncias do meu pai e recebi poder de Deus para que eu não repita aquelas coisas ruins que eu aprendi, há uma grande probabilidade de eu repetir. Eu estou condenado a repetir. Por quê? Porque eu não tratei, eu não olhei para trás, eu não busquei e não clamei pelo poder de Deus. Olha que interessante que o autor fez. Eu não sei se vocês vão conseguir ler aí. Ah, tem a função de lupa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, olha lá. Aí ficou bonito. Olha só, o que é isso daqui? Isso é um genograma da família do autor, que é a família do autor e da esposa. Aí ele foi e fez esse a gente tem outro nome, árvore genealógica, né? É a que a gente mais costuma fazer. Ele fez uma árvore genealógica. Mas olha interessante as observações que ele fez a respeito da família. Olha só, quer ver? Eu vou passar aqui, ó. Ih, quando faz um, não sai outro. Mas eu vou pôr o zoom e a gente vê aqui, ó. Deixa eu ver se o laser vai. Não vai. Aqui, ó, eu vou ler. Por exemplo, o bisavô dele, Dominique, morreu jovem. A avó era uma mulher dominadora, aprendeu a ser dominadora. Tiveram alguns filhos. E aí, desses filhos, veio o pai dele.
que é esse Joseph caseiro. Aí vai o que? Quem era o pai dele? Era um homem passivo, compulsivo, viciado em trabalho e ausente. O que aconteceu no relacionamento da família, dos filhos e da mãe dele? Conflitante, pouca intimidade, era muito estável. Era um relacionamento estável, mas tinha pouca intimidade e conflitante. Olha a bisavó dele. Ele fala, não tem muita informação sobre a bisavó, ele talvez não sabia, mas sabe do vô, era agressivo, era mulherengo. O casamento era conflitante, sem intimidade. Teve filhos, os filhos eram aquados emocionalmente e abandonados. Aí a avó dele, né? A avó do pastor Peter. Era egocêntrica, era distante, era deprimida, tinha uma necessidade de ser cuidada. Desses dois, juntou, nasceu ele. Quem era ele? Tinha medo de abandono, tinha que cuidar dos outros, tinha uma compulsão, era viciado em trabalho. E aí ele se casa com quem? Com a esposa. E gerou os filhos aqui embaixo. Então, qual é a ideia dessa questão que ele coloca aqui? É assim, nós precisamos olhar para a nossa família e tentar construir, pensar o que eu estou herdando, quais foram os comportamentos deles que eu repito hoje. Né? O que eu aprendi com meu pai, o que eu aprendi com a minha mãe, o que eu aprendi com quem me criou e que eu estou repetindo hoje. Aí o autor fala, olha, a partir de eu olhar para a história da minha família e da minha vida, o que eu descobri? Que eu tinha responsabilidade demais. Eu carregava um peso, tem que acertar, tem que fazer, eu preciso ser responsável, eu preciso cuidar de todo mundo, todo mundo tem que estar preocupado, eu tenho que estar sempre cuidando. Quem não conhece um parente que está sempre atrás de problema para cuidar? Eu conheço um parente assim, está sempre arrumando o problema dos outros para cuidar. Resolveu um, vai cuidar do problema do outro, aí vai arrumar outra pessoa para cuidar, aí vai arrumar outra pessoa, porque só consegue viver, porque ele tem que estar sempre resolvendo o problema de alguém. Aprendeu isso. Outra coisa que ele fala é desempenho demais. Tem que ser muito bom, tem que fazer muito bem, tem que ser muito bom no que faz. Né? E aí se desgasta. Ou expectativas culturais não bíblicas para o casamento e a família. Eu aprendi que o homem fica trabalhando e a mulher fica em casa. Isso é uma expectativa cultural. É bíblica? Não tem momento da Bíblia dizendo que o homem trabalha e a mulher fica em casa. Tem papéis, cada um tem o seu papel, né? E que são diferentes. Então, são coisas culturais que a gente vai carregar. Onde a gente aprendeu? A nossa família. Ele aprendeu a resolver conflitos de forma precária. Né? Bota um pano quente, não, para que estressar? Jesus disse para a gente ter paz, vamos viver a vida tranquila. E aí não resolve, só finge que não aconteceu. E aí fica aquele imbróglio, né? Fica aquela coisa mal resolvida. E ele aprendeu que ele não deveria sentir, que ele tinha que menosprezar os seus sentimentos, que tinha que fingir que aquilo não estava lá. E não é assim que funciona, isso não é saudável para nós. Então o autor olhou para o passado e trouxe a partir das experiências da família dele o que influenciou. E aí o desafio que eu e você precisamos é olhar para o nosso passado e falar assim, peraí, o que está atrapalhando? O que eu estou trazendo? Tem muitas coisas boas, glória a Deus, mas tem muita coisa pesada, tem muitas histórias mal resolvidas, tem muitas coisas que se propagaram e que não são saudáveis. Mas se eu e você não paramos e não olhamos para trás, a gente fica travado para ir para frente. A gente tem um empecilho de ir além, porque essas coisas do passado vão carregar, vão vir com a gente, vai trazer uma bagagem pesada, que não precisava estar lá. Pastor, onde está a gente que viveu isso aí na Bíblia? Eu usei essa imagem aqui, né? Talvez alguns conheçam esse personagem, né? Eu usei essa imagem, está famosa, espero que o Facebook não bloqueie o meu vídeo, porque eu pus essa foto aqui, né? Mas essa é a imagem de José do Egito, né? Um personagem que ficou famoso para muitos de nós que assistiram, muitos que assistiram a essa novela feita pela TV Record, que falava desse personagem. E ele é um exemplo que nós podemos aprender a partir dele na palavra. Olha só, José teve um profundo senso da grandeza de Deus. Lembra quando ele encontra... O que é o exemplo de José? Perdão, né? Estou correndo muito. José é alguém que trouxe uma carga da sua família. E ele aprendeu a lidar com isso de uma forma saudável, de uma forma que ele cresceu. Né? Olha só algumas coisas interessantes. José teve um profundo senso da grandeza de Deus. Quando ele encontra os irmãos, ele fala assim, foi Deus quem me fez, Deus quem permitiu que vocês me vendessem para o bem da nossa família. Foi isso que ele pensou no começo, gente? Com certeza que não, ele ficou doido com aqueles irmãos lá, aquele bando safado que mandou ele prender ele, que fingiu que ele foi morto, que vendeu para... Gente, imagina o seu irmão vender você para ser escravo.
É pouco ruim ou é muito ruim? É terrível, né? Imagina, o seu irmão vendeu você para ser escravo. Mas ele conseguiu construir isso lá na frente, tá? Lá na frente. Ele passou, olhou para trás e entendeu, tá? Deus tinha um propósito. Deus queria que nossa família fosse resguardada, e porque eu estou aqui hoje nesse papel, depois de toda essa história que aconteceu, imagina uma linha de tempo, né? Depois de tudo isso que aconteceu, eu cheguei aqui hoje. Hoje eu posso olhar para trás e entender que Deus tinha um propósito. Aí ele admitiu honestamente a tristeza e a perda de sua família. Ele chorou, ele ficou triste. E é interessante que depois de tudo aconteceu, ele foi atrás da família, gente? Depois que ele virou o principal do Egito, ele foi atrás da família? Por quê? Porque estava mal resolvido aquilo, ele não queria resolver, deixa eles para lá, pronto, vou tocar minha vida aqui, não preciso mais. Só que havia algo lá dentro dele mal resolvido. E aí Deus, na sua bondade, trouxe a família para bater na porta dele, e aí ele passou o que a gente viu. E ele conseguiu reescrever o roteiro da sua vida de acordo com os princípios e valores de Deus. Ele viu tudo, ele podia ter se vingado dos irmãos, ele dá uma judiada, né? Não sei se você se lembra da história. Quem aqui lembra da história? Como é que aconteceu? Alguém lembra? Ele judiou dos irmãos ou ele simplesmente viu os irmãos, já abraçou, perdoou e deu tudo certo? Quem se lembra? Não, ele fez os irmãos buscar o pai. Eu lembro de alguma coisa, pastor. Os irmãos pensou que ele não entendia por que ele mandou buscar o pai. Eu lembro vagamente da história. Alguém Mas lembra mais alguma coisa? Hein, pastor, mas antes ele prendeu É verdade. os irmãos. Benjamin, segurou Benjamin. Ele judia, gente. Alguém lembra o que ele fez? Tô tentando achar aqui onde é que estava o texto lá. Eu não assisti a novela. Pois, seu Manuel. Ó, Josué, a partir de Gênesis 37, começa uma parte da história quando ele é vendido para os irmãos. E aí vai contando toda a história lá, no 37. No 39 fala quando ele esteve na casa de Potifar. No 40, a prisão, os sonhos que ele vai, né? No 41 é quando ele interpreta o sonho de Faraó, no Gênesis, tá? Tudo no livro de Gênesis. E aí vai contando toda a história. 42 é quando os irmãos vão para lá. Queridos, ele judia dos irmãos. Ele pega, ele esconde uma coisa na bolsa, aí acusa dizendo que eles tinham roubado, aí ele prende Benjamim com ele, Benjamim fica, porque Benjamim era filho da mesma mãe, lembra? Os outros filhos eram filhos de outras mães, mas Benjamim era o filho da mesma mãe. Ele prende com ele, guarda aquele filho, aquele irmão, aí eles vão embora, quando o dinheiro acaba, quando acaba a comida eles têm que voltar, aí eles vão resolver de novo. Então, ele faz um negócio que deve ter durado um tempo longo ali, talvez um ano, esse processo aí, que ele vai judiando dos irmãos dele. Por quê? Porque ele tinha algo que precisa ser tratado. Mas louvado seja Deus que ele conseguiu se deixar ser curado. E então, quando ele foi curado, ele conseguiu abençoar a sua família. Né? Então, ele se tornou um parceiro de Deus para ser uma bênção. Ele conseguiu olhar para a história do passado e ser transformado. E esse é o meu e o seu desafio. Mas se a gente não olhar para a nossa história, querido, se a gente não for diligente, parar e pensar por que eu faço isso? Eu brigo com a minha mulher e falo mal. Eu não sei dar carinho, eu não sei dar abraço, não é natural para mim dar abraço. Ou eu sou carente demais, eu precisava tanto que alguém encostasse em mim, parece que o tempo todo eu quero carinho e não tenho. Tudo isso pode ser fruto de alguma coisa que eu aprendi, que ficou mal aprendido. E que aí, se eu não paro para pensar, eu vou seguir a vida. E talvez vamos viver como nós fizemos aquelas perguntas. Por que eu não sou transformado? Por que eu não sou diferente? Por que eu não sou feliz? Por que eu não tenho paz no Senhor? Porque tem um monte de coisa mal resolvida que eu não permiti Jesus curar. Só que Jesus não pode curar aquilo que eu não dou a ele a oportunidade de curar. Lembra da alegoria mais preciosa que Deus nos deu em relação à nossa intimidade? Apocalipse 3:20. Vamos lá, quem já aprendeu de cor aí para falar para a gente? Eu falei semana passada já. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato? Isso mesmo, Galtão. Fala, lembra inteiro? Pastor, de cor eu não sei não. Eu sei que eis que entro e bato a porta para quem me abrir, né?
E receber? Isso, Anticora, eu não por aí. sei não, pastor. Quase isso. Quem vai Ajuda aí, Luiz. corajosamente Ajuda a falar? Bíblia aí, Luiz. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Contigo, é. Amém. Verso Obrigado, 9, pessoal. chuva. Texto de fora aí, vamos reforçar, decorar os textos. Então, o que essa alegoria? Ele está dizendo, eu estou à porta e eu bato. Se você abrir a porta, eu ouvir minha voz, abrir a porta, eu vou entrar. Então, ele quer entrar na nossa vida. Só que ele só pode entrar nos cômodos onde nós deixamos ele entrar. Muitos de nós, quando recebemos visita em casa, limitamos na nossa cabeça, a visita vai até aqui, porque ela não vai para esse quarto, ela não vai ver essa parte, porque essa parte eu deixo meio bagunçada. Eu deixo só o que a visita vai ver, não é verdade? Alguns que têm casa pequena não tem muito o que fazer. Quando a visita entra, vê a casa inteira. Mas a maior parte da pessoa que tem uma casa um pouco maior, vê até uma parte da casa. A porta fica até fechada, que é para não ver o que está para lá. Então, Deus não pode tratar em mim, você, aquilo que nós não dispomos a Ele para ser tratado. Lembre disso. Deus não pode e não vai tratar a sua vida nas áreas que você não dispuser para Ele tratar. E aí, hoje, nós estamos vendo essa área. O que eu estou vivendo hoje, que é um fruto do passado. Antes da gente continuar, eu queria abrir aqui um pouquinho. Alguém de vocês que está com a gente aqui no Zoom, ou você que está aí no Face, consegue pensar numa área da sua vida hoje que você é influenciada, impactada pelo passado? Pode ser uma área positiva, mas pode ser uma área negativa também. Você consegue olhar para hoje e falar assim, olha, pastor, hoje eu percebo que eu tenho uma dificuldade por causa de uma situação. Quem pode compartilhar? Que só de falar assim, já falei, já percebi. A minha mãe fazia isso, o meu pai fazia isso, e eu faço também. Quem quiser falar, todos nós temos isso, queridos. A questão é se nós vamos ter coragem de falar aqui ou não. Pastor, Fala, eu já falei várias vezes. A minha irritabilidade, minha facilidade em me irritar. O meu pai era assim, e descobri que o meu avô, o pai do meu pai, pegava o meu tio pela cabeça e metia no tanque. Assim, né? Então, eu já sei de onde vem meu problema de irritação, né? Mas, graças a Deus, eu trabalhei de cima disso, tentando melhorar. Graças a Deus, eu nunca peguei ninguém pelo cabelo e joguei do tanque. Dona Ângela que se cuide aí. Então, eu já quebrei meu dedinho, olha aqui meu dedinho, ó, quebrado já. Bati a cadeira no chão e o dedinho pegou de cima e acabei amassando meu dedinho. Eu só me ferro. Ainda bem que foi, né? Eu lembro um dia que meu pai chegou, ele estava nervoso, aí tinha um cestinho de roupa, né? Ele que não ouça, vai ficar bravo. Mas ele sabe o cestinho de roupa? Ele disse que ele chegou meio nervoso de uma situação, ele chutou o cesto para longe. No que ele foi chutar o cesto, o pé entrou no cesto. Ele teve dúvida, ele despedaçou o cesto, pulou em cima assim, do cesto, até não sobrar nada. Né? Aliviou. Né? Aliviou a tensão. Pastor, só para terminar. Meu pai jogou um martelo em cima de mim. Se não abaixo, tinha acertado. Sabe? Ele realmente, quando ele ficava nervoso, ele ficava fora de si. Então, são coisas que acontecem, né? E que às vezes aprendeu lá atrás, herdou essas características. Mas alguém consegue lembrar aqui de alguma característica, alguma coisa que olha hoje na vida e fala assim, eu lembro que isso veio lá de trás. Eu consigo perceber que isso é um comportamento lá de trás. Alguém tem a coragem de falar? Pastor, eu vejo que isso era do meu pai, quando eu tá fazendo alguma coisa e não dá certo, e aí a mania é o quê? Ficar mexendo no cabelo, assim, coçando e resmungando que nem um Muttley. Eu tinha muito essa mania, né, de ficar coçando e ficar resmungando. Mas agora eu vejo isso que meu pai também tinha muito isso, hoje já melhorou. Meu avô nem se conta, meu avô era direto. E hoje eu vejo que eu melhorei bastante, mas de vez em quando eu dou uma passadinha na cabeça, assim. A Tabata vontade, que se né? cuide aí, né? Oi, Rose? A Tabata que se cuide aí. Não, se ele coça a cabeça dele, tá bom, né? Por isso não fica arrumando problema com a mulher, né? Com os outros, né? Enquanto coçar a cabeça dele e resmungar para ele, tá bom. Pastor. Oi, Rose. Você tá sem feição aqui para nós, Rose. Tá só o som. Eu não sei o que aconteceu aqui, tá com um problema aqui. Tá aparecendo agora?
Não, vou pedir aí para você, ver se aparece aí. Viu? Não, não foi, mas nós estamos te ouvindo. Tá bom. Não, então, quando eu tive a Letícia, né, e a minha mãe, ela sempre foi muito brava. Minha mãe foi muito. Ela era brava mesmo, ela gostava de. Ela batia na gente, ela era do balacobaco. Aí, quando eu tive. E eu cresci assim, como não era muito flor que se cheirasse, então eu sempre apanhava, né? Então eu sempre fui. Sempre eu levava uns cascudos. E quando eu tive a Letícia, eu achava que era desse jeito, que tinha que ser assim. Aí eu fui, né, entendendo que não podia ser desse jeito, né? Que não podia criar a Letícia do jeito que minha mãe me criou, até na questão da adolescência, algumas conversas, algumas coisas. Então eu fui entendendo que eu não podia ser igual a minha mãe, eu não podia tratar com violência, querer tudo bater, fazer passar vergonha na frente das pessoas, né? A minha mãe, se deixasse, ela pegava a gente igual o tempo da caverna e saía puxando pelo cabelo no meio das pessoas. Aí, então eu aprendi que não podia, mas foi difícil eu entender que aquela maneira era errada de se tratar, de se criar filhos, né? Então, exatamente. A Rose trouxe um tema bem interessante, da questão da violência na correção, né, de ser corrigido. Eu brinco com os meninos, né? Eu falo assim, vocês não apanham, eles ficam bravos quando a gente corrige, você fala, vocês não apanham nem um terço do que eu apanhava. Né? Minha mãe pegava, eu lembro que ela pegava pela orelha, assim, ela arrastava a gente levando pela orelha, ia girando a orelha e levava embora. Não tinha dó, né? Só que hoje eu percebo que a gente precisa achar essa questão da correção, ela precisa ser muito bem construída. Estava conversando esses dias com a minha cunhada sobre isso, até se quiserem seguir, Psibabi, eu vou achar depois no Instagram, e ela tem falado muito sobre essa questão da educação dos filhos, que a correção, ela fala assim, eu virei alguém, cresci e virei alguém que aprendi. Tá, mas eu cresci alguém traumatizado em muitas áreas, marcado por áreas, porque nem sempre a violência é o melhor caminho. Há outras formas de corrigir, há outras formas de ajustar. E às vezes a gente não entende isso e traz esse peso aí nas costas de ter sido corrigido e acha que é o padrão correto. E talvez não seja. Precisamos aprender sobre isso. Obrigado, Rose, pelo compartilhar. Mais alguém quer falar? Identifica aí alguma área que precisa até ser tratada, que reconhece aí que precisa ser curada. Tem mais um pouquinho ainda de conteúdo para a gente pensar. Ninguém? Então vamos seguir lá. Põe na tela aí para gente. Então, falamos sobre José. O pastor Peter Caseiro, ele apresenta um modelo chamado Sistema do Castor. É uma forma da gente olhar para as tentar mensurar como foi a nossa família. Então, você olhar como ela foi, e talvez até como está sendo hoje. Ele classifica em 5 níveis, sendo 5 o pior ou o melhor nível, né, de melhor qualidade de família. O que é o nível 5? É uma família em sofrimento. Essa é uma família severamente perturbada. A falta completa de liderança real, o caos, a incerteza, a confusão e a baderna são os adjetivos que descrevem esses lares. Os conflitos nunca são tratados ou resolvidos. Não existe habilidade para olhar os assuntos com clareza. Essa é uma situação. Nível 4, famílias com limites. Essa é a família polarizada. Em vez da anarquia, como no nível 5, uma ditadura domina aqui. Em vez de falta de regras, essa casa só tem regras sacramentadas. Há rígidas formas de pensar, sentir e de se comportar, esperadas de todos os membros. Os indivíduos não podem dizer, não concordo com o que você disse. É um modelo de casa, de família. Nível 3, a família presa a regras. Essa família não está no caos ou sob uma ditadura. É mais saudável do que o nível 4. Sentir-se amado e útil, entretanto, depende de obedecer às regras faladas e não faladas na família. Se você me amasse, faria tudo o que sabe que estará de acordo com a minha aprovação. É uma frase. Existe um árbitro invisível, com regras do sistema sendo mais importantes do que o indivíduo.
Um nível sutil de manipulação e intimidação e culpa permeia o lar. Esse é o nível 3. E o nível 2 e 1. Nessas famílias existe uma aptidão em ser flexível e tratar com carinho cada membro individualmente, valorizando ao mesmo tempo o senso de intimidade. Bons sentimentos, confiança e trabalho de equipe pelos pais capacitam os membros a trabalhar em meio a dificuldades e conflitos. O que diferencia as famílias do nível 2 das do nível 1 pode ser resumido numa palavra: prazer. Os membros das famílias do nível 1 têm verdadeiro prazer em estar uns com os outros. Pastor, para que serve isso? Para aí você pararmos e olharmos para a nossa família. Qual é o modelo que eu fui criado? Naquela que é uma bagunça, uma anarquia, ninguém sabe de nada, ninguém faz nada. Naquela onde a regra é muito, muito rígida, muito fechada. Naquela casa onde existem regras, há um equilíbrio um pouquinho maior, mas eu tenho que obedecer. É desempenho. Se eu não desempenhar, eu não vou ser bem quisto, eu não sou bom filho, porque eu não produzi, eu não fiz. Ou numa família um pouco mais adequada, onde há amor, há cuidado, diálogo, e na família perfeita que ele fala, né, que seria o primeiro nível, família ótima, é uma família onde as pessoas se valorizam e há prazer. Eu gosto de estar com aquele, gosto com esse outro. Nós queremos constantemente estar juntos. Isso serve para a gente como uma referência, para parar e pensar um pouquinho, né, nessas características, dessas forma de avaliar a nossa família. Então, às vezes, eu não sei como é que foi minha família, mas eu olho aqui e falo assim, acho que minha família está mais para número 3, 4, né? Tudo isso é para a gente pensar e parar para analisar as nossas vidas. E então, para a gente encerrar, algumas questões. Qual das categorias dessas 5 famílias melhor descreve a sua experiência de desenvolvimento? Pare e pense. Eu cresci em que tipo de casa? Eu tenho uma experiência, a minha experiência foi muito marcante porque nós crescemos numa casa e os meus pais se separaram. Então, eu tinha entre 11 e 12 anos foi quando começou o processo, ou seja, o negócio já estava meio degringolando, e aí aos 12 anos meus pais se separaram, aos 13 anos a gente mudou de casa junto com a minha mãe e fomos morar na casa da minha avó. Então, foi uma situação muito traumática, né? Eu vejo reflexos disso de forma muito intensa na minha vida e na vida dos meus irmãos. Então, aí havia uma família antes, quando meus pais se separaram, virou uma baderna. Pra vocês terem uma ideia, o meu irmão jogava taco com a gente toda a tarde, e ele estudava à tarde, mas ele estava toda a tarde jogando taco com a gente. Nessa época, eu aprendi a fumar, fiz um monte de má amizade, era uma bagunça. Porque a gente veio de um modelo familiar muito fechado, com muitas regras, e foi para um modelo, Liberou geral. Oi, seu Manuel? Liberou geral. Então, assim, eu louvo a Deus porque a misericórdia de Deus foi tão grande que não nos permitiu nos perder. A gente sabe que amigos nossos ali viraram bandido. E estava lá, que caminhou com a gente. Então, assim, né, esse romper, essa forma, foi muito difícil. Então, eu louvo a Deus porque Deus nos guardou. Eu louvo a Deus porque meu pai insistiu em nos levar para a igreja, estar com a gente, estar presente, né, da forma que fosse possível, mesmo com a separação. Então, houve um cuidado muito grande do meu pai, né? Minha mãe fez tudo o que ela pôde, né, para cuidar da gente, para dar a condição. Mas separação, gente, não presta para ninguém. Ninguém fica bom disso. Eu tenho orado a Deus para que os pais que são divorciados, as pessoas divorciadas, consigam ter maturidade e coragem de dizer o tamanho da bomba que eles ficaram. E que, às vezes, a bomba depois é muito pior do que a vida que tinha com o marido, gente. Às vezes, a bomba que sobra depois é muito pior, porque a gente tem visto casos de filhos, os filhos são moeda de negócio com o pai. Você não vai fazer isso? Então, você vê o que eu faço com o seu filho. E aí a mãe prejudica o filho para prejudicar o ex-marido. O ex-marido prejudica o filho para prejudicar a mãe. E ele vira uma moeda. E fica no meio daquele balaio. Então, nós vamos olhar para as experiências do passado e entender, né, pensar como eu fui criado, qual o contexto. E aí eu quero sugerir para vocês, queridos, tem muita gente que não gosta de parar para escrever. Mas se você não põe no papel, aquilo fica só no mundo das ideias. No mundo abstrato. Quando você para e pensa, como eu fui criado, aí você escreve lá o sentimento. Eu lembro que eu era muito só. Meus pais brigavam muito. Ou não, meus pais estavam sempre bem.
fui criado pela minha madrasta e os sentimentos da minha madrasta não eram bons. Tudo isso a gente precisa ir anotando e colocando, por quê? Porque são áreas que talvez estão sendo nos puxando, nos atrapalhando na caminhada. Só que se eu não parar e escrever, eu vou passar por isso e vou continuar tocando o barco. Uma segunda pergunta: como minha família de origem ainda me impacta hoje? Foi a pergunta que eu fiz, né? Mas a gente tem que parar. O que mais eu tenho hoje? Né? Por exemplo, eu falo, eu tenho caminhado em Deus para fortalecer uma segurança, porque meu pai tem uma irmã e minha mãe tem 3 irmãs. De todas esses tios e tias, só tem uma tia casada. Todas as outras são divorciadas, inclusive os meus pais. Né? Então, só tem uma tia e ela mora lá em Brasília. Então, eu nem contato tenho com o único tio e tia que não separou, está lá longe. Então, na minha família, eu só lido com separados. Ou seja, para mim é até estranho, quando eu vejo, a gente chama que é o tio postiço, né? Aquele que é agregado, que chegou na família, para mim é até estranho, porque eu não tenho nenhum. Né? Eu tenho um pouco de contato, mas não tenho nenhum que faz parte da família, que reúne nos encontros, que faz parte das festas, não tenho. Só é quem é da família mesmo, de sangue. Os outros não estão. Por quê? Por causa disso. Então, isso gerou em mim alguns comportamentos. Né? A minha mãe, os meus pais, meu avô morreu quando a minha mãe tinha 6 anos de idade. Então, a minha avó precisou criar 4 filhas sozinha. E então, elas aprenderam e elas foram criadas por uma mulher forte. E a minha avó o primeiro marido dela morreu com 3 meses de casamento. Aí ela casou com meu avô. E aí ele morreu quando a minha mãe tinha 6 anos. Então, foi uma situação muito difícil. Então, minha avó acabou se tornando uma pessoa muito amargurada. E, assim, com muitas dificuldades com os homens. Então, ela influenciou, assim, terrivelmente o casamento das filhas, e quase todas se separaram por causa dela, por essa visão doente. E o que ela fez? Ela inculcou na cabeça dos filhos essa visão. E aí, eu estava esses dias olhando, eu conversando com os meus primos, nos encontramos no encontro, eu fui olhando, e falei assim, gente, todos nós fomos influenciados pela forma como as nossas mães foram criadas. Todos nós temos uma forma de ver a vida a partir do que elas ensinaram. Mulheres são fortes, corajosas, guerreiras, vão e fazem o negócio acontecer. Os homens são esses babaca aí, que é o pai de vocês. Foi assim que a gente criou, aprendeu, não conscientemente, mas inconscientemente. Né? E ficou lá gravada essa informação, que homem é um babaca. E isso, sem perceber, vai se repetindo. Né? Então, a gente precisa olhar para o passado e entender que isso influencia, parar e pensar o que a minha família de origem tem influenciado em mim hoje, na minha forma de ser. E a última pergunta: quais são as áreas que eu preciso trabalhar intencionalmente para avançar em Cristo? Por exemplo, limites, lidar com conflitos, intimidade. O que eu preciso parar a partir dessa história do passado que eu olho? Deixa eu fechar aqui para não ficar a tela tão grande. O que eu preciso olhar para a história hoje e falar assim, isso aqui é influência do passado, isso aqui foi meu pai, minha mãe. Nós vamos ter um exercício um pouco mais para frente que vai ajudar a pensar sobre isso também. Mas eu queria que você refletisse, né? Poxa, tem muita coisa que está atrapalhando a minha vida hoje, que são heranças que eu trouxe. E aí não tem nada de falar, não, o pastor está falando de maldição hereditária, isso é uma outra questão. Né? Mas que está no imbróglio todo, nessa bagunça. Então, só que se eu e você não pararmos para orar e colocar, Senhor Jesus, eu aprendi algumas coisas terríveis com os meus avós, com os meus pais. Né? A minha avó teve um problema de separação. Né? Meus avós morreram. Aí minha mãe se separou. Aí minha irmã está hoje com problema no casamento. As coisas vão repetindo. Né? Os padrões. Aí você vai olhar lá. Um casou grávida. Casou antes de engravidou antes de casar. Aí o filho engravidou antes de casar. Aí você olha só a sequência que vai vindo. Né? Então, são coisas que vão acontecendo que, se a gente não para olhar para trás, elas vão continuar aí, influenciando e muitas vezes nos impedindo de viver tudo que Deus tem sonhado para nós. Amém? Alguma dúvida? Alguém quer fazer um comentário a respeito dessa parte que a gente compartilhou hoje? Você que está aí no Face, por favor, se manifeste. Né? Eu vi muitos pedidos de oração, nós vamos orar, né? Mas eu quero, por enquanto, a respeito, né, do que nós estamos compartilhando aqui, alguém tem alguma dúvida, quer compartilhar, eu quero abrir, né, você que está participando aí no Face, comente, por favor, né? Quanto mais interação a gente tem, mais a gente consegue pensar juntos, né? Não fica só o meu pensamento, a minha exposição, se a gente pode ter um pouquinho, agregar com aquilo que cada um tem para falar.
Amém? Quem quer comentar com a gente um pouquinho do que a gente foi falado, o que impacta na vida de quem está aqui no Zoom, você que está no Face, comenta com a gente aí o que você ouviu hoje, o que impacta na sua vida. O que você pode pensar a respeito disso? Nos ajudem aí, por favor. Quem quer falar? Fala, Luiz. Tudo isso que foi falado, a gente não para pensar, né? A gente não vai virando o cotidiano da gente, a gente vai vivendo e nunca para pensar. E realmente, disso que o senhor acabou de falar, a gente pega alguns traços que a gente viveu na infância e aí acaba fazendo, que nesse mesmo que eu falei de ficar resmungando, coçar a cabeça e ter um tipo de irritação, você vai vendo isso com um espelho, né? Então, tudo aquilo que está dentro da sua casa, mesmo você não querendo, você sendo criança, você vai vendo aquilo como espelho e vai refletindo isso na sua vida, né? E se você não parar para observar isso e tomar cuidado, você vai levar isso aí para sua vida quando você tiver filhos, você vai fazer o que você via seu pai fazendo, e isso vai virando um círculo que não tem muito fim. Até a hora que alguém pegar e falar assim, agora vamos mudar isso. E essa aula traz isso para uma questão de pensamento, né? De você trazer a memória e você pensar naquilo que você viveu, né? Para que você possa fazer diferente. Uhum. Com certeza, Luiz, com certeza, exatamente. Quem mais quer compartilhar com a gente aí? Eu queria compartilhar mais uma coisa, pastor. Fala, seu Manuel. Meu pai, ele foi criado abandonado, né? A mãe dele, com 7 anos, foi internada com lepra. Aos 9 anos, a mãe dele morreu, né? Ele com 9 anos. Aí ele foi jogado, né? Foi criado na casa do irmão, jogado para cá, para lá. Aí acabou encontrando a minha mãe e a minha mãe foi a tábua de salvação dele, né? E aí ele acabou casando com a minha mãe, só que ele morria de ciúmes da minha mãe, inclusive comigo e com meu irmão, né? Eu poderia abraçar minha mãe, que eu tinha assim, um pouco mais liberdade para abraçar ou beijar minha mãe 3 vezes no ano. É o dia do aniversário dela, o dia das mães e no Natal. É os dias que eu podia abraçar minha mãe. E isso me criou um trauma. Você estava falando de ser carente. Hoje eu sou uma pessoa carente, né? A Ângela fala que eu sou um grude, porque realmente eu vivo grudado nela por causa que a minha mãe não podia me dar carinho, né? E pior, pastor, eu acabei passando isso para minha filha. Eu não consigo ter intimidade com a minha filha. A gente se ama, a gente se gosta e tal, mas eu não tenho o hábito de abraçar minha filha, eu não tenho o hábito de beijar, né? Então, isso acabou criando essa falha, né? Até falha de criação, né? E isso pesou bastante na minha vida. Mas eu sempre tentei trabalhar isso, né? Tentar mexer com isso também para não passar. Mas eu tenho um problema muito sério, até com as minhas netinhas. Eu tenho problemas em poder abraçar mulher ou beijar mulher, sabe? Mesmo da família. Isso criou um trauma pesado na minha vida, né? Só aproveitando, né? Não sei se valeu falar isso, mas passar Não, isso. seu Manuel, obrigado. E tem a ver com isso, né? É a história que veio do passado e que se repetiu. Só que como é que a gente vai romper? Quando eu parar e perceber que isso é algo que vem vindo e que não quero mais. E aí, a grande maravilha de tudo, queridos, é que Jesus nos deu poder para mudar. O seu Manuel pode olhar e falar, Jesus, eu preciso que o Senhor me ajude a mudar esse hábito, porque eu quero demonstrar carinho para as minhas netas, eu quero demonstrar carinho para minha filha, eu quero aprender, eu quero poder chegar um dia e dar um abraço na minha filha. E dizer para ela, filha, eu amo você, eu não tenho costume, mas esse abraço transmite a segurança que eu posso te dar como pai. Né? Eu falei na sábado passado, acho que comentei com vocês, né? Eu fiz a Dani e eu fizemos um estudo para casais a respeito das linguagens do amor, nós falamos sobre a linguagem do toque, né? Que é a minha linguagem, minha principal linguagem de amor. E no estudo, o autor fala sobre que crianças que foram criadas com toque se tornaram mais saudáveis do que crianças que foram criadas sem toque. Então é importante, o corpo precisa disso. Né? Lembra, a vida não pode ser monocromática ou colorida. Nós temos milhões de células sensitivas no nosso corpo que estão aí porque Deus colocou. Para quê? Para serem estimuladas. Para isso que Deus colocou. Né? E aí as nossas criações podem nos impedir de viver algo disso. Mas há poder em Jesus para que a gente seja transformado. Amém? Mais alguém quer compartilhar um pouquinho sobre a experiência?
Pode falar, Posso Rose. Então, essa parte aí, eu vejo a minha avó, a mãe da minha mãe, ela era, que as pessoas mais antigas falavam que ela era, eles falavam que as pessoas eram muito secas, né? As pessoas que não gostam de beijo, de abraço. E ela era muito, a minha avó era muito assim. E o meu avô era muito carinhoso. O meu avô sempre foi uma pessoa muito carinhosa. O meu avô sempre gostou de estar junto, de abraçar a gente. Sim, ele era muito carinhoso. E a minha avó, não, a minha avó era bem seca, né? Eu falo que ela é seca na paçoca. E a Letícia herdou isso. A Letícia, ela é muito... Ela e o Luiz são água e o vinho. O Luizinho, ele é todo... Ele é o amor. Eu falo que ele é o amor. Ele passou 500 vezes a fila do amor. E a Letícia, ela é muito seca, assim. Ela ama, ela gosta, ela faz... Ela ajuda, ela faz, mas ela não tem essa... Ela também tem essa dificuldade do toque. Essa dificuldade do abraçar, beijar, demonstrar, né? E, assim, eu vejo muito isso nela. E vê, é uma coisa que vem lá, no caso dela, da Bisa, né? Porque era minha avó, e eu vejo muito isso. E, às vezes, o Paulinho, né? O marido dela, às vezes ele fala, a Letícia, ela não sabe estar junto, ela não sabe ficar junto. Então, é uma característica, eu acho até que muito ruim, porque acaba afastando, né, as pessoas. Tanto que a Letícia, ela não tem, ela não conseguiu fazer amizades que duraram até hoje. Eu tenho amigas desde quando eu era criança, assim, de infância, porque eu sempre gostei muito dessa questão de relacionamento, assim, com outras pessoas e fazer com que essa amizade perdure, assim. Eu acho muito legal essa coisa de ter muitas amizades de muitos anos. Amém. E é interessante, né, Rose? Aí o desafio, né, a gente entender, porque, por exemplo, o casamento. Tem casamento que se os dois não conseguirem entrar no acordo, aí a questão das linguagens do amor, não vai dar certo. Olha só, eu não sei se eu comentei com vocês, eu comecei o estudo, eu pedi para um amigo gravar o texto de Coríntios 13, 4 a 8, o amor, tudo sofre, tudo espera, tudo... Ele gravou para mim em alemão. Aí eu fui e comecei o estudo lendo o texto bíblico. Um brasileiro leu o texto bíblico em alemão. Aí eu perguntei, amém? Todos entenderam o texto? Aí todo mundo ficou olhando assim com aquela cara, né? Tipo, o que era aquilo, né? Eu falei, ué, é a Bíblia? Você não leu a Bíblia? Você não entendeu o texto bíblico, gente? É o texto bíblico. Um brasileiro leu um texto bíblico. Aí todo mundo ficou, né, daquele jeito assim. Falei assim, por quê? Porque não é a sua linguagem. E aí o casamento é a nossa dificuldade com o casal, com o marido, esposa e com os filhos. Nós temos que aprender a falar a mesma linguagem. Ou falar na linguagem que o outro entende. Né? Então, às vezes, por exemplo, comentou o exemplo da Letícia, ela vai ter dificuldade, mas a Letícia precisa aprender a manifestar o carinho que o marido dela precisa, e ele tem que aprender a receber o carinho que ela tem para dar. Né? Esse cuidado. Os filhos são assim. Às vezes a gente fala, eu queria todos os filhos do mesmo jeito. Tá, mas é que tem um filho que ouve de uma linguagem, de uma forma. Né? Tem um filho que ele vai precisar de carinho. Eu percebi, eu falei para vocês, eu estou tentando conversar com o Miguel assim, né? Pega na mão, põe a mão. Por quê? Porque eu percebi que quando eu faço isso, o Miguel se conecta em mim e está ouvindo o que eu estou falando. Então é a linguagem dele, né? Então nós vamos ter esse cuidado uns com os outros, de olhar e perceber de novo. Talvez o jeito que eu sou veio da formação. Por exemplo, a Dani, ela tem mais dificuldade também, igual, mais parecida com a Letícia. Ela não é de expressar um carinho, de pegar, de encostar. Só que ela foi criada, o meu sogro nunca entrou no quarto dela. Quando ele chamava da porta, ela tinha que sair do quarto para falar com ele, né? E era, como o seu Manuel falou, abraço, Natal e aniversário. Só. Não tinha, né? Então, isso vai marcando, a pessoa acaba desenvolvendo uma forma de ser a partir dos estímulos que ela teve. E a minha sogra também, nunca foi, né, de muito toque, de carinho. Então, você aprende e desenvolve o seu jeito de ser. E nós vamos ter olhar para o passado e pensar o que eu posso fazer hoje. Como é que eu posso ser diferente? Como é que eu posso clamar a Deus poder para que isso seja transformado? Deus não pode ajudar, de novo, vou lembrar isso, o que eu não sei que precisa ser transformado.
Então, eu preciso me submeter e pedir, Deus, me ajuda nessa área, me ajuda a transformar. Amém? Valtão, sentimos sua falta aqui, tá tão quietinho hoje? Pastor, deixa eu falar uma coisa para a Rose. Ô, Rose, Oi. mas o teu genro, ele não é muito esperto. A minha esposa, ela também não gosta de falar eu te amo. Ela não fala nem para mim e nem para os filhos dela, né? Aí eu chegava para ela no começo do casamento e falava assim, Ângela, eu te amo. Ela falava assim, eu sei. Eu falava, Ângela, não é a resposta certa, é eu também. Mas a Letícia tem isso aí do Paulo. O Paulo, eu sei que ele me ama assim profundamente, mas ele não tem essa. Se eu falar para ele, eu te amo, ele fala, eu também. Então você fala para ele, não é a resposta certa, é eu também. Eu falo para ele. Eu tô nessa linha aí, seu Manuel. Eu falo para ele, eu falo, não é assim, eu tenho que falar, eu amo você, eu te amo, é assim que tem que ser. Não é? Ou então ele faz, É interessante, Rose, vocês estão brincando, mas eu estava conversando com a Dani hoje sobre isso. Da questão, fala assim, eu falo assim, na minha linguagem, eu falo assim, eu quero carinho espontâneo. Sim. Você vai me mostrar que me ama quando você espontaneamente chegar e me dar um abraço. Se eu pedir para você me dar um abraço e você me der, fui eu que pedi, você só reagiu ao meu pedido. Então não é uma demonstração de amor. Agora, amor é você chegar e falar assim, e dar um abraço, e pegar, encostar. É ação espontânea, que é, por exemplo, o que o seu Manuel está brincando? Ele queria que a dona Ângela dissesse, eu amo você, ou que o Paulo dissesse para a Rose, Rose, eu te amo, que viesse espontâneo. Aí a gente sente esse amor, né? Porque a palavra foi dita, ou o toque foi feito, né? Porque veio algo espontâneo. No livro é muito interessante, ele fala, você que tem dificuldade de abraçar as pessoas, faça o seguinte, abra os braços, estique para frente, deixa a pessoa entrar, fecha os braços, pronto. Né? Ele brincou assim, é simples assim. Se eu não sei fazer, vou aprender. Por quê? Porque o meu amado, a minha esposa, o meu filho, ele precisa que eu fale a língua dele. Senão eu vou estar falando alemão e ele não vai se sentir amado. Esse é o cuidado que nós precisamos ter. E aí, Valtão, tá tão quietinho aí? Tá tudo bem por aí? Tô quietinho, pastor. Tô dormindo hoje. Tá dormindo hoje? Sentimos sua participação aqui. Eu tô dormindo. Mais ativa. Né? É que hoje eu tô quietinho, tô mais pensativo hoje. Entendi. Ô, pastor. Mas não deixe. Mas tá tudo em paz, sim, pastor. Tá, então tá bom. Fala, Rose. Então, assim, igual ontem pelo Facebook era o dia do filho, né? Aí eu mandei pelo WhatsApp da Letícia e falei, feliz dia do filho, isso aqui, eu te amo, tá? Aí o Paulo falou, a Letícia respondeu? Eu falei, não, nem deu satisfação. Aí, quando foi hoje, a gente conversou, aí eu falei para ela, falei assim, você nem responde. Ela falou, você não me ligou mais ontem? Eu falei, estava ocupada, tá? Aí eu falei, você também nem respondeu, que eu falei, feliz dia do filho, falei que eu te amo, você... mãe, você sabe que eu não sou dessas coisas. Enquanto o Luizinho, eu falei para ele só que era o dia do filho, mandei um WhatsApp que eu estava trabalhando com o Paulo, ele já, eu também, mãe, eu te amo, eu sei que você é minha mãe, não sei o quê, falou um monte de coisa, e totalmente o oposto. São jeitos diferentes, né, Rose? E aí cada um de nós precisamos aprender, né? Como lidar aí e aprender como cuidar disso. Amém, queridos? Vamos orar? Amém. Agora que eu vi que nós já passamos nosso horário, a ideia nossa é sempre acabar antes das 9h30, já estamos adiantados. A gente recebeu alguns pedidos de oração. A dona Marina Siqueira pediu para que nós oremos por ela. A Lucimara pediu oração pelo Alípio, que é irmão, e pelo Lucas, seu filho. E a Neucina pediu oração pela irmã dela, a Geni, né? Diz que está com dengue, passando muito mal, sem sono, sem fome, e muitas dores em todo o corpo. Nós vamos orar assim, dona Neucina, colocar esses nomes. Então, a Geni, o Alípio, o Lucas e dona Marina. Quem pode fazer orar para a gente, por favor? Foi Rose. Pastor, só queria pedir oração também para a dona Noemi e para a Lídia. Aquela que eu pedi a semana passada, a irmã dela faleceu ontem. A Giza. Sim. Vamos orar. É Lídia, né? Eu também quero. A Lídia e a Lídia e a dona Noêmia, que é a mãe dela e a minha amiga. Orar por elas pelo luto. Vamos colocar aqui, pode deixar. Isso.
Quem pode orar? Pastor, também tem luto aqui na família, tá? Oi, Valtão. O irmão mais velho da Lenita faleceu na terça-feira. Nossa, Foi infarto fulminante e faleceu. caramba, que É orar triste. pela família. Nossa, Vamos orar sim. Qual era o nome dele, Valtão? Orlando. Orlando? Isso. Vamos pôr aqui também. Quem pode orar para a gente, por favor? voltou, né? Que ele não falou nada. Poxa, amém. Te louvamos, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, pelo momento de estudo, pelo aprendizado do Senhor, pelo compartilhar da tua palavra. Realmente possamos crescer cada vez mais, Senhor. Mas nesse instante estamos aqui também intercedendo por cada um dos pedidos apresentados diante de ti, ó Pai, por enfermidade, Senhor, por luto, ó Pai. Tu conhece a cada uma dessas vidas, o que está se passando em seus corações, o sofrimento e a dor, Senhor. Tu possa estar aliviando a cada um, ó Pai. Para aqueles também, Senhor, que estão desempregados, possa estar abrindo a porta, preparando um trabalho, Senhor, para que possa estar se recuperando, Senhor. A dignidade de como ter um trabalho, de sustentar as suas famílias, Senhor. Coloca a tua mão sobre cada um deles, ó Pai. Sobre a tua igreja, Senhor, sobre os trabalhos desenvolvidos, ó Pai, pela tua presença sobre cada um dos filhos. E ainda, Senhor, nesse momento de pandemia, te colocamos que tu estejas presente na vida dos teus filhos e filhas, ó Pai. Tantos estão perdendo seus entes queridos, Senhor. Tu possa estar colocando a tua mão, aliviando as suas dores, Senhor. Realmente tu possa estar presente. E fortalecer, Senhor, a tua igreja na melhor forma de estar conduzindo ao teu povo, ó Pai. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, que são muitas. É isso que eu te peço e agradeço em teu santo nome. Amém. 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 Amém, Valtão. Muito obrigado. Amém, queridos, pela participação de todos. Graças a Deus aí pelo tempo que estamos juntos, né, de compartilhar. Obrigado você que saiu com a gente no Face. Né, alguns foram chegando depois, Dona Marina, Fernanda Martins. Saudade de você, Fê. Que bom tê-la aqui com a gente. Lucimara, que foi chegando. Que bom todos que participaram com a gente aí. Né? Sandra Adler, seja bem-vinda aí também. Que bom que vocês estão participando. Né? Lembrem de compartilhar, compartilhem desse estudo. Né? A gente crê que Deus tem falado com a gente, pode falar ainda mais. Né? Outras pessoas estão precisando ouvir algumas coisas assim e creio que você pode encaminhar e ajudar outras pessoas. Amém? Amém. Uma boa noite para todos vocês. Semana que vem, queridos, eu estarei de férias. Então, o Luiz e a Tabata estarão aqui preparando um estudo especial. Então, nós vamos dar uma pausa nesse nosso estudo. Então, a gente pula semana que vem, volta, mas vai ter estudo semana que vem. Vamos trabalhar sobre essa temática aí das emoções. Vamos trabalhar algo bem, vai ser bem legal, vale a pena. Então, o pastor não estará quinta-feira que vem aqui com a gente, tá bom? Fiquem todos com Deus, que Deus os guarde e fortaleça e continue a guardar cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.